Pai do Senhor, queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal tem como objetivo todos os dias trazer uma mensagem de reflexão para você. E a mensagem de hoje nós vamos estar lendo lá em Mateus, capítulo 20, a partir dos versículos 17 até o 21. E depois nós vamos pular para o versículo 24, certo? Esse texto ele é bem conhecido, né? Que é justamente uma briga entre os discípulos para saber qual deles ia ser o maior no reino de Deus. Então, Mateus, capítulo 20, vamos ler a partir dos versículos 17 até o 21, e depois nós vamos pular para o versículo 24, certo? Assim diz a palavra. Quando Jesus estava para subir com seus discípulos para Jerusalém, ele chamou em particular os 12 discípulos. E enquanto caminhavam em direção a Jerusalém, lhe disse: Vamos para Jerusalém. Só que quando nós chegarmos em Jerusalém, o Filho do Homem, que sou eu, será entregue aos principais sacerdotes e também aos mestres da lei, e estes me condenarão à morte, e entregarão-me aos gentios, ou seja, aos romanos, para que os romanos açoitem e para que os romanos me crucifiquem. No entanto, no terceiro dia eu ressuscitarei. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus 2 filhos, e prostando-lhe fez um pedido. Jesus se virou para ela e lhe disse: O que queres? E disse ela: Concede que estes 2 filhos que eu possuo se assentem uma à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Quando os 10 ouviram isto, ou seja, que não eram Tiago e nem João, né, ouviram isto, né, se indignaram contra os 2 irmãos. Então Jesus chamou a si e disse: Por que vocês estão brigando? Bem sabeis que os governadores dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, pelo contrário. Todo aquele que entre vós quiser se tornar-se grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Tal como o Filho do Homem, ou seja, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, os discípulos estavam ali reunidos com Cristo, não é? Até eles ouviam muito Jesus falar de um reino, da qual eles eram reis, do qual ele era rei, né? E certamente lá no coração de cada um dos discípulos, eles nutriam no coração deles qual posição eles iam ter nesse reino de Jesus, né? Porque eles imaginavam o reino de Deus como um reino terreno, onde você tem o rei, você tem príncipes e você tem toda uma hierarquia dentro deste reino. E por eles estarem próximos de Jesus, eles acreditavam que eles iriam ter uma posição privilegiada nesse reino. Até que a mãe desses 2 discípulos, chamado de Tiago e de João, tem a seguinte ideia, né? Toma a iniciativa e diz: Senhor, quando chegares no teu reino, coloque um filho meu à tua direita e coloque um filho meu à tua esquerda.
Neste momento, os outros 10 discípulos foram tomados de um impeto tão grande e ficaram extremamente irritados com aquele pedido, inclusive começaram a brigar entre si. Aí o Senhor vai ensinar algumas lições preciosas para eles. Vai ensinar para eles que a concepção que eles tinham de reino era totalmente diferente da concepção que Deus possui, né? Porque no reino construído por homens, o maior, ele é servido, né? Neste mundo que nós vivemos, quanto mais alta for a posição que você chegar, mais você é servido, mais existe um batalhão, uma teia, uma hierarquia para te servir, né? Pode olhar dentro de uma grande empresa, dentro de qualquer administração, quanto mais você galgar os quadros dentro de qualquer instituição, dentro de qualquer organização, mais você vai ser servido, mais você terá um grupo de pessoas dispostas a te servir, né? E um vai servindo os outros, ou seja, você vai servindo aquele que está superior a você, né? Então, essa é a hierarquia do mundo, né? Para você chegar no topo, né? Você chegar no topo, quanto maior topo você tiver, mais servido você é. E o Senhor vai dizer, por que vocês estão angustiados, incomodados? Em que posição vocês vão ter no meu reino? Ou que posição alguém vai ter? Porque se sentar à minha direita e à minha esquerda, essa decisão não cabe a mim. Essa decisão cabe somente ao Pai Celestial. E eu tenho um segredo para contar para vocês. No meu reino, o maior, ele não é servido. No meu reino, o maior, ele é aquele que mais serve. E eu não estou falando isso para que vocês possam fazer sem mesmo eu ter feito, não. Porque Cristo mesmo, ele foi responsável por dar o primeiro exemplo. Como Deus, como Senhor, que todas as coisas foram criadas por Ele, tudo isso deveria servi-lo. Mas não. Ele se fez carne e habitou no meio de nós. E em toda a sua trajetória foi uma vida de serventia, curando, libertando, transformando, curando. Ele se assemelhava, ele se igualava de uma forma tão intensa com os seus discípulos, né? Como a Bíblia chega a dizer, ele era um homem, como diz em Isaías, ele era um homem sem formosura, era um homem de dor, era um homem qual você olhasse para ele, não havia nada nele que atraísse você. Não. E justamente este, sem beleza, sem formosura, sem riqueza, se fez carne, habitou no meio de nós. A sua vida inteira foi de servidão, curando, libertando, transformando, multiplicando os pães, andando pelas cidades, virando as madrugadas, ensinando, servindo. Ele servia de uma forma tão intensa. Ele, mesmo sendo líder daquele grupo, ele se igualava a cada um deles de uma forma tão intensa que Judas, quando foi traí-lo, disse: o nosso líder é aquele a qual eu beijar no rosto. Este é o nosso líder. Ou seja, porque aqueles homens aqueles soldados tinham dificuldade até para diferenciar Cristo no meio dos discípulos, né?
Enquanto no mundo secular, né, todo líder você reconhece logo porque ele se destaca no meio da multidão, ele se destaca no meio do grupo, ele está sempre numa posição de evidência. Jesus Cristo não. Jesus Cristo estava lá nos partidores, Jesus Cristo estava na cozinha, Jesus Cristo estava sempre trabalhando para o reino de Deus. Não estava buscando fazer coisas para este mundo, não. Estava apresentando o reino do Pai. E essa é a mensagem que ele deixa aqui, que ele nos ensina. Se você quiser ser maior no reino de Deus, não busque ser servido. Né? Não, sirva. Sirva. Porque muito melhor é dar do que receber. Porque aquele que é servido precisa receber. E aquele que serve é porque ele tem algo para oferecer. E é sempre melhor dar do que receber. E esse é um dos grandes segredos do reino de Deus. Enquanto no mundo nós buscamos todos os dias ser servido e servir menos. Não é isso que o mundo busca, né? Usar o seu dinheiro para cada vez mais ser servido e não servir. Né? Tudo que nós construímos na nossa vida é para cada vez mais ser servido e servir menos. No reino de Deus é o inverso. O reino de Deus é uma caminhada que a cada dia você é menos servido e você serve mais. Por isso que independente se você é um membro da igreja ou se você é um grande líder da igreja, né, admirado por todos os homens por causa da posição que você se encontra, lembre-se que quanto mais você sobe no reino de Deus, mais você precisa servir e menos você precisa ser servido. Porque esse foi o exemplo e o testemunho que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Que esta palavra possa ter falado ao seu coração, que você possa compartilhar esta palavra com amigos, colegas, familiares, possa seguir aqui no nosso canal, né, que ele é muito simples, vocês estão ouvindo o somzinho de fundo aí de palha de coqueiro balançando, sons de galinha, né, também podem até ouvir, né, é o ambiente aqui o qual eu me encontro, né. Eu acredito que não terá interferido nem um pouco na mensagem que vocês estão ouvindo. Estou gravando também durante o dia, porque a luz do dia, né, é uma ótima iluminação para se gravar um vídeo. Que Deus abençoe vocês, que Deus conceda um dia maravilhoso para cada um de vocês e oremos. Senhor Jesus Cristo, grande Pai amado, grande Deus maravilhoso, que esta palavra possa ter falado ao coração de cada um que entrou neste canal, Senhor, de forma tão humilde, simples e singela, Senhor, sem nenhuma produção, Senhor, que a Tua palavra possa ter falado ao coração de cada um deles. Que eles possam ter aprendido nesta tarde uma lição extremamente importante. Que o maior no reino de Deus não é aquele que é mais servido, é aquele que ele descobriu que o servir é o mais importante dentro do teu reino. Abençoa cada um e fica conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Pai do Senhor, queridos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém?